Boa noite a todos. Boa noite os internautas que estão nos assistindo. Gente, complementando aqui, é lembrar que dentro da literatura espírita, nós temos alguns livros que nos esclarecem aqui e nos mostram esses mundos que já estão em progressão, quer dizer, são mais adiantados que a Terra. Então nós temos o segundo livro que o Chico psicografou, foi um livro que chama Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Quem foi Maria João de Deus? Maria João de Deus foi a mãe de Chico Xavier. Nesse livro, Cartas de uma Morta, a Maria João de Deus, ela conta para nós o quê? Uma excursão que ela fez pelo sistema solar, pelo nosso sistema planetário, tá? E nessa excursão que ela fez, ela foi conhecer outros planetas, tá? Ela conheceu Marte, conheceu Vênus, ela foi lá em Saturno e foi lá que ela tomou um susto. Por quê? Porque ela viu pessoas assim, os seres que habitam Saturno, esses seres eles tinham uma forma diferente da nossa. Por quê? Porque eles são alados, eles voam, tá? Então eles têm algumas diferenças anatômicas do ser humano. Então, quer dizer, ela assustou assim, mas aí o benfeitor dela esclareceu, não, isso aqui é o povo que mora aqui, tá? E mostrando todos esses planetas do sistema solar, segundo ela, são mais adiantados que a Terra, tá? Principalmente Júpiter, que tem uma civilização mais avançada do ponto de vista moral, é claro, também tecnológico, porque a tecnologia está sempre acompanhando, são as duas asas, a asa da inteligência e a asa da moral, tá? Então, quer dizer, e hoje nós estamos passando por uma reencarnação, todos nós aqui, uma reencarnação privilegiada. Por quê? Porque nós estamos assistindo a nossa transição planetária, tá? E nisso tem um livro também que eu me lembro, que é um livro psicografado pelo Divaldo Franco, que chama Transição Planetária. E quem assina o livro, que é o autor do livro, é o médico Manuel Filomeno. Tá? E nesse livro, o Divaldo ele psicografou em 2004, quando teve aquele tsunami lá no sul, lá na região do sul da Ásia, lá, que matou aquele monte de gente, em 2004. E nesse livro ele conta uma coisa interessante, que todas as pessoas que estavam trabalhando no socorro planetário, naquela época, em 2004, desse tsunami, elas tiveram uma palestra não é espírito, mas de um habitante de um outro planeta, tá? Que é da região das Pleiades. Não sei se você já ouviu falar, que a gente vê no céu lá, Pleiades, e são pleiadianos. E lá o Manuel Filomeno, ele mostra a conferência que eles assistiram no plano espiritual, não é espírito, desse habitante de outro planeta, que ele se corporificou, materializou para que os espíritos pudessem escutar. E nessa palestra que o pleiadiano fez, ele falou que eles estavam ajudando a Terra a passar pela transição. Quer dizer, para que a gente tivesse uma transição mais tranquila, sem guerra nuclear, entendeu? De muita tragédia. Tá? Então é muito bacana isso. Outro livro também que é interessante para quem quiser estudar, nós temos a coleção da Revista Espírita que foi escrita por Kardec. Kardec acompanhou essa Revista Espírita. Então tem a Revista Espírita de 1858, Kardec ainda estava vivo, e nisso ele entrevistou um espírito que habitava o planeta Júpiter, tá? E esse espírito, o nome dele era, vou tentar falar em português, Bernard Palissy, o nome dele. Tá? Por quê? Porque ele viveu na França também uma determinada época. Aí ele teve o merecimento e reencarnou lá em Júpiter. E lá nessa entrevista que Kardec fez com esse espírito contou, inclusive, gente, desenhou a habitação que ele morava, ele desenhou a habitação que o Chopin, vocês já ouviram falar daquele compositor? Chopin, pianista. Então, ele também mora em Júpiter. Então, ele desenhou também a casa de Chopin, lá em Júpiter. Então, é muito interessante,
Porque dentro da doutrina espírita a gente vê que essa questão de progressão dos mundos está cheio de exemplo. Exemplo de mundos que são muito mais avançados do que a Terra. Quer dizer, mostrando para nós até onde nós vamos chegar. Tá certo? Nessa transição planetária. Agora, uma das condições que todos eles falam nas entrelinhas do que eles escrevem é que para a gente merecer passar para um mundo de regeneração, que é um mundo que vai ter uma vibração muito mais elevada, tá certo? Nós que vivemos hoje aqui na Terra, nós temos que procurar elevar essa vibração nossa, tá? Elevando de que forma? Trabalhando na nossa reforma íntima, trabalhando incansavelmente na tarefa do bem, procurar fazer o bem de forma sistemática, tá certo? Tá? De forma bem sistemática e bem metódica. E procurar o que? Elevar a nossa frequência. E eles deixam claro o seguinte, que uma das frequências mais baixas do ser humano, gente, é o medo, é o sentimento de medo. Tá? Então a gente tem que procurar fugir, tá? Dessa mídia que está pregando, que está mostrando medo, fazendo as pessoas sentir medo, falando em bobajada, tudo, mostrando coisa ruim. Porque o medo, gente, o medo é o mal. O medo, ele faz a nossa frequência espiritual ficar bem baixa, tá? E a gente nota isso que dentro da psicossomática, por exemplo, as pessoas que têm muito medo, elas desenvolvem muitas enfermidades. Pessoa que tem aquele medo, vive com medo de tudo, medo do governo, medo de não sei o quê, medo de ficar doente, tá certo? Medo de não sei, de ter amizade com os outros, tá? Então, tomar cuidado com medo, tá? Porque tem um filósofo que ele era católico, isso no século XVI. Esse sujeito, ele falou o seguinte, uma vez chegou um sujeito para ele, para entrevistar ele naquela época, e falou assim, o senhor poderia falar para nós se o demônio, como que é a cara do demônio? Porque o povo naquela época sempre tinha essa fixação de saber como que era o demônio, que era isso e aquilo. E esse homem falou o seguinte, ó, se o demônio tivesse cara, a cara do demônio seria o medo. Olha bem, gente, o medo. Tá? E de fato o medo é o mal, gente. Vocês não sabem o estrago que o medo faz no psiquismo humano. Tá? Outra frequência baixa que a gente tem que tomar cuidado é com sentimento de culpa, tá? Porque a gente vê muitas pessoas que têm um sentimento de culpa, muitas vezes, que eles não fizeram nada. Mas às vezes um pai besta ou uma mãe besta chega para um filho e fala assim, ó meu filho, eu estou separando do seu pai. Sabe por quê? Por culpa sua. É culpa sua, por isso que seu pai está me largando. Eu já vi muito caso desse, gente. Tá? Isso chega no nosso consultório, é cada absurdo que pai e mãe falam para filho. Então, tomar cuidado, gente, tá? Porque a criança de 0 a 6 anos é igual a esponja, tá? Tudo que você fala para uma criança, a criança acredita e absorve aquilo, tá? E retém aquilo no inconsciente dela, tá certo, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a bobajada que os pais falam na frente de filho, principalmente culpando o filho de lambança que ele e a esposa fizeram, tá? Não tem que culpar filho. O sujeito está separando da mulher, ou é porque ele é um sem vergonha, arrumou outra mulher, mas o filho não tem culpa nenhuma, tá? Tem mãe, por exemplo, que a criança começa a dar trabalho, aí a mãe fala assim, ô meu filho, você não devia ter nascido, você nasceu para... Agora eu estou aí com problema, tudo com sua causa, você só me dá trabalho, você é um capeta. Tomar cuidado, isso aí gera um sentimento de culpa, que na fase da adolescência e na fase adulta, essa potriqueira que a pessoa vai guardando desde neném, de criança, escutando pai e mãe, aquilo ali aflora depois, na forma muitas vezes de uma doença, de uma enfermidade, tá certo? De um transtorno mental, tá? Que a pessoa trata aí durante 30 anos uma depressão e não consegue sair dela. Tá sempre tomando medicamento. Tá certo, gente? Então tomar cuidado, tá? E lembrar que nós estamos numa oportunidade de reencarnação única, porque nós estamos passando por uma transição e estamos vivenciando essa transição. Então essa agora é a nossa oportunidade. Nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora, gente.
Nós estamos na última hora, estamos lá na beiradinha, ó, tá? Então nós temos que tratar o quê? De arregaçar as mangas, parar de procrastinar, que é deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, e procurar fazer o bem. E combater em nós o quê? O medo, o sentimento de culpa, tá certo? São os principais, tá? E por aí vai, raiva, ódio, tomar cuidado com isso, tá? Então, palavra de ordem para nós que somos espíritas, reforma íntima já, tá? Não deixem para amanhã, porque vocês estão vendo aí, o tanto de gente está morrendo. De uma hora para outra, a enfermidade vem na vida da pessoa e às vezes a pessoa não tem jeito mais de voltar atrás. Então a gente tem que estar preparado para quê? Para desencarnação, porque nós não sabemos que hora que vai chegar. Então toda vez a gente tem que estar preparado para isso. E a melhor forma é praticar o bem. Tá bom, gente? Então muito obrigado, uma boa noite a todos. Passando.